Aleluia. Cumprimento a igreja da paz, Senhor, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Sou grato a Deus por estar tendo mais uma oportunidade de estar na presença dele mais um dia. Por onde eu passo, eu falo a mesma coisa, que eu e você somos privilegiados de estar aqui nessa noite. Não merecemos nem levantar da cama no dia de hoje, mas não é porque merecemos, é porque a graça dele nos alcançou mais um dia. Então, já que você sai da sua casa e veio até aqui, quem não sentiu a presença é porque está desligado. Quando eu entrei aqui nessa casa, meu corpo já arrepiou inteiro. Eu falei: Jesus, o Senhor se faz presente na casa, Pai. Passeia entre nós nessa noite. Aleluia. Queria agradecer, meus irmãos, primeiramente a Deus. Segundo ao pastor Diego, meus amigos aqui, Heron, esses aqui ficou estreito para mim hoje. Meu Deus do céu. Só pregador bom aqui na retaguarda. Primeiramente a Deus, segundo ao pastor Diego, fez o convite aí, fez o intercâmbio para a gente. Ele não é pregador não, a gente gosta da glória, aleluia. Aleluia. Muito obrigado. Agradeço que Deus abençoe a sua vida, sua casa, seu ministério. O pastor Salatiel também mais comigo. Deus abençoe cada um que está aqui nessa noite. Estamos aqui debaixo da bênção do nosso pastor Valdir. A igreja recebe? Amém. Deus abençoe. A minha esposa não pôde acompanhar hoje, ela teve que estar trabalhando. Eu falei: vamos lá, deixa que desmarca aí o cliente. Ela: não, eu tá bom. Deus abençoe. Mas por onde eu vou, eu carrego a foto dela junto comigo. Isso aqui é o amor da minha vida. Deus abençoe. Meus irmãos, sempre naquele tempo, abra sua Bíblia comigo, no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Deus é bom. Dodô aqui, os nossos amigos, esses trabalhos são bênçãos demais. Crescemos juntos, cada briga nós já arrumamos já em campo, já não sei qual. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, tá bom? Deus abençoe. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do mar, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Até aqui, podem tomar os assentos, dando glória a Deus. Eu costumo dizer que um crente pentecostal, quando um dá glória, o outro é obrigado na aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Me ajuda aí, meus irmãos. Glórias a Deus. Deus é bom. Meus irmãos, isso, ajuda aí com o fundo abençoado aí, em nome de Jesus. Deixa Deus usar. Aleluia. Meus irmãos, estamos diante de uma história, a história de Ezequiel. Estamos diante de uma história, a história de Ezequiel. Essa visão que Ezequiel teve, que Deus deu a Ezequiel, é uma visão profética. Aleluia. É uma visão do vale que estava cheio de ossos secos. Mas esse vale aqui simboliza Israel. Esse vale de ossos secos simboliza Israel. Por quê? Porque Israel estava preso, Israel estava cativo dentro da Babilônia. Aí, meus irmãos, o vale de ossos secos simboliza Israel. E eu posso dizer, chamar para vocês aqui, meus irmãos, que isso se chama exílio babilônico. Isso aqui se chama exílio babilônico. Por quê? Porque Israel estava preso, Israel estava cativo dentro da Babilônia. Mas Deus nunca quis que Israel fosse cativo. Deus nunca quis que Israel fosse preso, cativo. Porque Deus não se agrada com o sofrimento alheio.
Porque o sofrimento para mim e para você é dor, é lágrima, é sofrimento. Mas o sofrimento para Deus é uma ferramenta de trabalho. Aleluia. Ele usa para ensinar a minha vida, ensinar a sua vida. Aleluia. Se você lê em Jeremias viveu na mesma época que Ezequiel. Os dois eram contemporâneos, viviam ali na mesma época. Aleluia. E se você for ler Jeremias só tinha duas mensagens. Jeremias profetizou a queda de Jerusalém. Se você for ler Jeremias tinha apenas duas mensagens. A primeira mensagem é uma mensagem de misericórdia. Por quê? Porque Deus sempre espera que eu e você venhamos se arrepender. Deus tem a expectativa que eu e você venhamos se arrepender. Aleluia. A primeira mensagem é uma mensagem de misericórdia. Mas tem uma segunda mensagem. Qual é essa segunda mensagem, Lucas? A segunda mensagem é uma mensagem de juízo. Aleluia. A segunda mensagem é uma mensagem de juízo. Porque mesmo que Deus ele seja misericordioso, ele permanecerá sempre justo. Aleluia. Meus irmãos, aí eu digo para vocês, Ezequiel profetizou sobre Jerusalém, e o povo de Israel não quis escutar a voz de Jeremias, muito menos a voz de Deus. Aí Deus olhou para o povo e disse assim: se o povo não voltar a me adorar, se o povo não voltar a adorar o meu nome, eu vou ter que usar a minha vara de correção contra Israel. E essa vara de correção tem nome e endereço: Nabucodonosor. Aleluia. Nabucodonosor invadiu Jerusalém por 3 vezes. Nabucodonosor invadiu Jerusalém por 3 vezes. Mas na segunda vez que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele levou mais de 10.000 judeus cativos para a Babilônia. E a maioria desses cativos eram de linhagem sacerdotal. E Ezequiel estava no meio deles. Porque, para quem não sabe, Ezequiel vem de linhagem sacerdotal. E quando eles estavam cativos dentro da Babilônia, sofrendo, chorando, eles escreveram um salmo lá dentro da Babilônia. Qual salmo é esse, pregador? Salmo de número 137. Salmo de 137 vai dizer o quê? É assim que diz: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, nos lembramos de Sião. Aleluia. Aí, meus irmãos, tem outros salmos que eles escreveram dentro da Babilônia. Qual salmo é esse? Salmo de 126. E diz assim: aquele que leva preciosamente a sua semente, andando e chorando, voltará consigo e será feliz consigo seus moros. Salmo 137, sentado e chorando. Salmo 126, andando e chorando. Aqui você pode ver que o choro é inevitável. Eu seria imprudente dizer para você que você não vai mais chorar, mas é você que escolhe. Ou você chora sentado, ou mesmo chorando você não para de caminhar. Aleluia. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: é dor, é lágrima, é sofrimento, mas hoje Deus está tirando o espírito de autocomiseração aqui nessa noite, espírito de coitado, e está te dando o espírito de guerreiro, que mesmo chorando diz: eu não paro de caminhar. Aleluia. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: continue caminhando com a minha palavra, continue caminhando, filho, porque eu estou contigo nessa noite. Aleluia. Meus irmãos, aí eu digo para você aqui, meus irmãos, sentar na Bíblia quer dizer uma posição de vulnerabilidade, posição de entrega. Sentar na Bíblia quer dizer posição de entrega. E se levantar na Bíblia quer dizer um posicionamento, fazer aquilo que Deus quer para mim e para você. Aleluia. Vou te dar alguns exemplos aqui nessa noite. O filho pródigo disse o quê? Eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Aleluia. Elias correu para o meio do deserto, sentou debaixo de uma árvore e pediu a morte. Deus mandou um anjo lá e disse: Elias, levanta
de pé. Quem está aqui sofrendo, gemendo, chorando, mas mesmo assim está de pé. Aleluia, meus irmãos. Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Deus levanta Ezequiel. Deus levanta Ezequiel no capítulo 2. Por quê? Para Deus levantar uma nação, primeiro Deus precisa levantar um profeta. E para Deus levantar uma casa, primeiro Deus precisa levantar uma coluna. Aleluia. Ezequiel capítulo 2 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me disse: põe-te em pé, e eu falarei contigo. Aleluia. Então entrou em mim a mão do Senhor, o Espírito de Deus, e me pôs em pé. Aqui você pode ver que no capítulo 2 de Ezequiel, Deus levanta Ezequiel. Aleluia. Aí vem o capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Chega no capítulo 8, Ezequiel sentou de novo. Aleluia. Você pode ver que no capítulo 2, Deus levanta Ezequiel. Mas no capítulo 8, Ezequiel é teimoso, senta de novo. Aleluia. Eu acho assim que Deus olha lá de cima para Ezequiel e diz assim: eu te quero de pé, profeta. Ei, profeta, eu te quero de pé. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu te quero de pé, profeta. Aleluia. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a sua história, mas Deus está dizendo para você nessa noite: eu te quero de pé, profeta. Se coloque de pé, se coloque na minha brecha, porque eu estou contigo. Aleluia. Ezequiel sentou de novo. Deus falou assim para Ezequiel: ei, Ezequiel, eu te quero de pé, profeta. Meus irmãos, capítulo 8 diz assim: eu estava sentado junto com os anciões, e eu vi uma mão aparecer no céu. Junto com a mão era um ser reluzente. Da cintura para cima era fogo, da cintura para baixo era bronze. Ele se aproximou de mim, segurando o meu cabelo e me colocou de pé. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: nem que eu te pegue pelo cabelo nesta noite, mas hoje você não sai daqui prostrado, hoje você não sai caído, hoje você sai daqui com um espírito de guerreiro e pronto para guerrear contra Satanás. Diga para o irmão que está ao seu lado, é a primeira vez que eu vou pedir. Diga para ele: nem que Deus te pegue pelo cabelo. Fala para ele, fala: nem que Deus te pegue pelo cabelo. É o cabelo espiritual, irmão, o cabelo espiritual. Nem que Deus te pegue pelo cabelo, mas hoje você sai daqui de pé nessa noite. Meus irmãos, eu digo para vocês, meus irmãos, Deus levanta Ezequiel entre o céu e entre a terra. Deus levanta Ezequiel entre o céu e entre a terra. Aleluia. Ele deu visões extraordinárias, e uma dessas visões é Ezequiel capítulo 37, que lemos aqui nessa noite. Aleluia. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Se você ler aqui, você vai ver que Deus levou Ezequiel em espírito. Deus levou Ezequiel em espírito. Aleluia. Aí eu digo para vocês aqui, meus irmãos, sabe quando Deus quer pegar você e pega você em espírito? Dói um pouquinho, mas é para te curar. Dói um pouquinho, mas é para restaurar. Dói um pouquinho, aleluia, mas é para você obedecer a palavra de Deus. Mas irmãos, eu e você somos templo do Espírito Santo. Eu e você somos templo do Espírito Santo. E uma medida de comparação é o templo de Salomão. O templo de Salomão tinha 3 partes: o átrio, o santo e o santo dos santos. O templo de Salomão tinha 3 partes: o átrio, o santo e o santo dos santos. E eu e você, como é templo do Espírito Santo, também temos que ter 3 partes. E a gente tem: é o corpo, a alma e o espírito. Aleluia. Com o corpo você entra no átrio, com a alma você entra no santo, mas se você quer mergulhar, somente em espírito. Aleluia. Deus diz na Bíblia, diz assim: meu Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Deus está dizendo assim para você nessa noite: abra teu coração, filho. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu quero ouvir
noite, eu preciso ouvir a tua voz, clama o meu nome, que eu responder-te-ei as tuas orações. Aleluia. Meus irmãos, aí eu digo para vocês, Ezequiel capítulo 2, e me fez andar ao redor deles. Deles quem? Do vale? Não, Deus fez Ezequiel andar ao redor dos ossos. Ezequiel via um osso aqui, Ezequiel desviava. Ezequiel via um crânio aqui, Ezequiel desviava. Ezequiel via outro crânio, Ezequiel desviava. É Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: é osso, está seco, está caído, mas eu não te levantei para pisar em ninguém. Aleluia. Deus está dizendo assim para você: aqueles crentes que dizem ser crente, mas por estar na beira do caminho, é capaz de fazer assim, de jogar para a beira do precipício. Seria muito mais crente que desse a mão e te levantasse, mas assim, dá a mão para mim aqui, e te levantasse, assim, vem aqui, meu amigo, vamos adorar junto nessa noite. Eu preciso de você. Deus está levantando profetas nessa noite. Para quê? Para profetizar sobre a sua casa, para profetizar sobre a sua família, para profetizar sobre os seus amigos, o seu trabalho. Deus está dizendo assim para você nessa noite: é para profetizar, Ezequiel. Pastor, não sei, quando eu cheguei aqui, Deus mandou te dizer assim. Eu falei assim: Jesus, é o Senhor mesmo, meu irmão? Aí o Senhor falou assim: fala para ele, sabe por que eu não pego leve? Porque eu investi pesado no Senhor. Sabe por que eu não pego leve? É porque eu investi pesado. Não é para parar. Aleluia. Deus está dizendo: é para andar se arrastando, gemendo, chorando, mas eu estou contigo nesta noite. Deus está dizendo: eu investi pesado em você, filho. Eu investi pesado na tua vida. Eu sei que você está passando. Eu conheço o seu interior. Às vezes dá para enxugar o pau da barraca mesmo, mas Deus está dizendo: eu estou contigo. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Deus levanta Ezequiel em espírito. Para quê? Para profetizar sobre os ossos. Deus está levantando profetas aqui nesta noite. Está levantando os profetas nessa noite para profetizar. Mas profetizar para quem? Para um amigo, para profetizar sobre a sua família, o seu trabalho. Quem aqui não conhece alguém que está afastado do caminho do Senhor? Aleluia. Eu até murmuro às vezes, falo para Deus: eu sirvo a sua casa, eu gosto de louvar, eu gosto de pregar, estou pregando, estou louvando, não falta culto, mas o Senhor me liberta a minha casa, Jesus. O Senhor me liberta, não transforma a minha mãe. A minha mãe era pastora, hoje em dia está no mundo aí, pelos forró da vida, bebendo por aí. E eu digo para Deus: o Senhor não vai restaurar a minha mãe, não. O Senhor não vai mudar a história da minha mãe, mas eu pego de exemplo a oração do meu pai. O meu pai orou 10 anos para minha mãe voltar, e a minha mãe voltou. Saiu, mas voltou. Eu digo para Deus: eu não vou cansar de orar pela vida dela enquanto eu não ver ela dentro da tua casa. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: não é para parar de orar pelo teu esposo, não é para parar de orar pela tua esposa, não é para parar de orar pelo teu filho. Ah, o meu filho dá trabalho, ele está no mundo aí, só quer saber de cantar, de bebida, de droga, não interessa. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: não é para parar de orar pela vida dele. O meu filho não tem jeito, o meu esposo não tem jeito, ele gosta de beber. Se eu for falar de Deus para ele, ele me bate. Não interessa. Deus está dizendo para você: não cesse a sua oração pela vida dele. Não cesse a tua adoração pela vida dele. Deus está dizendo para mim e para você: quando chegar na sua casa, profetiza. Não precisa profetizar algo. Chega lá: eu profetizo que a minha esposa ainda vai estar aqui um dia. Eu profetizo que a minha mãe ainda vai estar aqui. Em nome de Jesus. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: ei, profeta, se levanta, eu te quero de pé, e profetiza sobre a sua família, profetiza sobre a sua casa. A palavra é simples, mas é de Deus. Se coloque de pé nessa noite, meus irmãos. Se coloque de pé. Aleluia. Deus é bom. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: é para profetizar. Não tenha medo. Por que você está com medo? Está com medo do quê? Eu estou contigo. Aleluia. Deus está mandando dizer:
eu estou contigo. Aleluia. Me fez lembrar da passagem de Elias, quando Deus mandou Elias levantar altar de pedra. Aleluia. Elias foi lá, pegou 12 pedras e levantou no altar. Mas Deus falou assim para Elias: Elias, eu não quero pedra lapidada. Elias, eu não quero pedra transformada. Eu não quero pedra lapidada transformada. Elias, pega a pedra do jeito que ela dá, porque quem faz a transformação sou eu. Aleluia. Deus está dizendo: ei, ele é ignorante, ela também, mas fica tranquilo que eu escuto as suas orações nessa noite. Aleluia. Oremos ao Senhor. Deus, que nesta noite, Pai, nossos dias, Pai, que nesta noite eu e eles poderemos ser um profeta como Ezequiel entre a nação. Poderemos ter um profeta sobre a nossa família, para queremos profetizar sobre o nosso esposo, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso colégio. Deus, que nesta noite, Pai, ele seja obediente como foi Ezequiel, ouviu a palavra do Senhor. Que nesta noite, Pai, eles possam ser tocados pela tua palavra, Deus. Foi o Senhor que colocou essa palavra no meu coração. Que nesta noite ele possa ser transformado pela tua palavra, porque a tua palavra diz: aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Deus, que eles possam ser transformados pela palavra e possam ser como Ezequiel, para profetizar nessa noite. Amém? Levanta as tuas mãos e aplauda o Senhor nessa noite. Abençoe.